Iremos discutir um pouquinho sobre essa questão aqui, 6.13, o capítulo 6 do Moisés. Eu já fiz um vídeo anteriormente sobre essa questão, mas havia algumas coisas que estavam erradas. Um bloco de massa M de 5 kg deslizando sobre uma mesa horizontal com coeficiente de atrito cinético estático de 0,5 e 0,6 colide com uma mola de massa desprezível de constante K. O bloco atinge a mola com a velocidade de 1 metro por segundo. Então esse bloco aqui está vindo em direção à mola com 1 metro por segundo. E ele pergunta a deformação máxima da mola, o que acontece depois da mola atingir sua deformação e que fração de energia inicial é dissipada pelo atrito nesse processo. Então no processo de comprimir a mola. Então veja, vamos responder a B e discutir um pouquinho a B. O que acontece depois que a mola atinge a deformação máxima? Existem duas possibilidades. Ou o atrito estático que está atuando sobre essa caixa aqui, então o atrito estático aqui, ou o atrito estático ele vai conseguir colocar esse bloco para parar e não vai deixar a mola empurrar esse bloco, então o atrito estático vai ser maior do que a força que a mola está fazendo para empurrar. Ou esse atrito estático não vai conseguir segurar esse bloco na mesma posição e portanto, o bloco vai ser empurrado pela mola. Então existem duas condições: ou o bloco fica parado ou o bloco é empurrado pela mola. Ou o bloco fica parado por causa do atrito estático, ou o bloco não fica parado porque o atrito estático não foi capaz de segurar a força que a mola está fazendo contra. Nesse ponto aqui em que a mola atinge a deformação máxima, sua velocidade vai ser zero, certo? Uma vez que esse bloco vai ficar empurrando essa mola com uma certa velocidade até um certo ponto, e após isso ele vai perder sua velocidade e não vai conseguir mais empurrar. Ele não vai ter mais energia cinética para deformar essa mola. Então a gente tem isso aqui, que nesse ponto aqui a gente tem uma velocidade zero. E aqui eu coloquei esses dois desenhos porque eu queria discutir um pouquinho. Então observe que enquanto o bloco está indo contra a mola, empurrando ela, quem está agindo aqui é o atrito cinético. E quando o bloco para, quem age aqui é o atrito estático. Então tem essas duas questõezinhas que tem que tomar cuidado aqui. Vamos desenhar essas duas situações 1 e 2 aqui para colocar as forças. Então aqui nós temos as duas configurações, que é quando o bloco para, enquanto o bloco está em movimento. Então, nesse momento que o bloco está em movimento, a velocidade está para cá. O atrito cinético, ele está agindo contra o seu movimento, nesse caso aqui. Nem sempre é isso, só para deixar claro, mas nesse caso é. E, portanto, ele está ajudando a força de Hooke a parar esse bloco, certo? As duas forças estariam no mesmo sentido. Aqui, vamos definir esse eixo que eu esqueci de definir. Então, a distância cresce para a direita, tá? E nesse outro caso, quando o bloco já para, a força de Hooke tenta empurrar o bloco para a esquerda, enquanto a força de atrito estático vai tentar segurar esse empurrão da força. Então a gente tem sentidos contrários aqui, tá? Então essa força de Hooke aqui vai fornecer energia ao bloco, enquanto a força de atrito vai tirar a energia do bloco. E aqui as duas forças vai retirar a energia do bloco. Essas duas forças. A força de Hooke ela é do tipo menos kx, certo? Se o x for negativo, a força de Hooke é positiva. Se o x for negativo, a força de Hooke é positiva. Se ela for negativa, a força de Hooke é positiva. Tá. Então vamos analisar aqui como que a gente pode resolver a letra A, uma vez já feito isso daqui. A gente sabe que o trabalho de uma força é dada pela integral dela. Aqui a gente vai integrar da distância zero até a deformação máxima. Dessa força resultante. Essa força resultante aqui é menos, colocando
o sinal aqui nos dois, né? Aqui é positivo, as duas forças estão viradas para negativa. Então a gente tem as duas forças negativas, que vai ser Kx mais Mi dinâmico, Mi cinético Mg. E aqui a gente está integrando em relação ao x, tá? A integral de trabalho de maneira mais geral, ela é dada como f produto escalar com dx, sendo dx o deslocamento, em direção ao deslocamento no caso. Portanto, temos isso, tá? Vamos desenhar esse gráfico aqui, dessa força. Essa força está variando com o x. Vamos desenhar esse gráfico aqui e fazer uma pequena discussão, mas a gente vai integrar isso aqui direto, só para ser mais rápido. Vamos integrar isso aqui agora já, ó, só para ser mais rápido. Isso aqui vai dar menos kxm ao quadrado sobre 2 menos mi c mg xm. Então esse trabalho é dado por essa energia aqui, tá? O trabalho dessa força é essa energia aqui. Vamos desenhar esse gráfico aqui para ficar um pouquinho mais exemplificado. Então a gente tem essa função aqui, e o que a gente iria querer é aquela área rachurada ali, que é a área de zero, do ponto zero aqui, até o ponto da deformação máxima. A gente queria essa área, essa integral. Fazendo essa área aqui, a gente vai encontrar essa mesma expressão aqui, tá? A gente também tem conhecimento que o trabalho é responsável pela variação da energia cinética. E como já foi discutido, quando ele chega na deformação máxima, a energia cinética é zero, uma vez que a velocidade é zero. Portanto, a gente tem que... essa expressão aqui... vamos colocar aqui. Mudando as expressões aqui, reorganizando ela, então passei esses dois termos aqui, somei dos dois lados esses dois termos, igualei a zero, né, uma vez que somou dos dois lados, isso aqui fica igual a zero. E a gente encontra, trocando os dados do problema aqui, essa expressão. As raízes para essa expressão são duas, mas o que nos interessa é a 0,73, mas a outra é igual a menos 0,27 metros, esses dois aqui. Essa expressão é uma expressão para essa equação matemática que fornece um deslocamento que ainda satisfaz esses dois aqui, mas não tem muito sentido físico, né? Uma vez que esse bloco está indo para a direita, pressionando essa mola, e uma das soluções que é possível, né, para a energia aqui cinética final ser zero, uma das expressões é que ele tenha a mola esteja nesse ponto aqui, né? Por exemplo, na deformação de menos 0,27, porque aqui, né? Aqui o positivo está para esse lado, o negativo estaria para esse. Então esse aqui seria menos 0,27 metros de deformação, mas não faz muito sentido físico, né? Ele está vindo para a direita e a mola empurrou ele de uma vez. Enfim, eu não consegui achar muita interpretação para isso aqui, mas o que nos interessa claramente está óbvio, né? Que é essa deformação aqui que tem sentido para a velocidade. Então esse aqui seria o nosso resultado da letra A. Fazendo a letra B, a gente tem que analisar um pouquinho as forças desse bloco. Então vamos desenhar ele aqui de novo. Fizemos um esboço aqui daquele momento em que ele para, então esse aqui seria o momento 2. E nesse momento existe uma força de atrito estático para o lado positivo, né, para a direita aqui, fazendo força para a direita, e a força de Hooke fazendo força para a esquerda. Então a gente tem uma resultante de forças aqui, ó, que é dada por colocar o sentido positivo, né? Então o sentido positivo está para cá, essa força positiva, menos f de x.
Aqui, ó, observe que a gente vai considerar um módulo, tá? Que a gente já colocou aqui que a gente estaria somando vetores aqui, né? Mas para facilitar, fizemos convencionalmente esse sentido, tá? Isso aqui tá um pouquinho errado essa expressão, tá? Que eu tô colocando escalar aqui, uma coisa em vetor, mas deixa eu colocar aqui, né? Vamos lá. Então tá. Portanto, temos aqui a força de eletrostático menos a força de Hooke para o sentido I, tá? Sentido para cá. Vamos ver então qual que vai ser o sentido dessa força resultante. A força de atrito estático, ela é μ estático mg. A força de Hooke na deformação máxima, né? Ela é 250, 0.073. E aqui seria 0.6 vezes a massa de 5 vezes a gravidade de 10. Aqui colocar 10. Essas contas dariam então esses módulos aqui. Então a gente teria uma força resultante de 30 menos 18.25 direção I, que vai dar 11.75 direção I positiva, olha só. Então, isso aqui nos diz que essa força resultante aqui da soma vetorial dessas duas forças, então essa força resultante aqui estaria para o sentido positivo do eixo, com 11 newton de força aqui. Então veja só, não existe então deslocamento depois que essa massa deformou a mola, né? Já que a força vai ser maior. Uma coisa interessante que deve ficar ligado é que a força de atrito estático tem módulo máximo de 30 newtons. Ela aguenta uma força máxima de 30 newtons. Então, nesse momento aqui, no caso, só para fazer as contas, né, deu 11.75. Mas, essa resultante de força que seria zero, né? Até porque se tivesse uma resultante para cá, né, que eu coloquei errado, desculpa. Se tivesse uma resultante de força para cá, esse bloco estaria se movendo para o lado, o que não é o caso, ele está parado. Aqui, a força de atrito estático, ela tem um módulo máximo que ela aguenta de 30 newtons. Então, se a força de Hooke fez 18.25 newtons de força contra esse bloco, a força de atrito vai ter o mesmo módulo para impedir esse movimento, tá? Mas se a força de Hooke tivesse 31 newtons, esse bloco se movimentaria, tá? A força de atrito não conseguiria segurar. Se tivesse 30 newtons, ela seguraria. E as duas teriam um módulo de 30 newtons. Só para deixar isso claro. Então, aqui eu tinha colocado errado, né? Então o bloco está parado, tá? E vamos fazer a letra C, né? Que fração da energia dissipada, da energia inicial é dissipada pelo atrito nesse processo? Então vamos colocar aqui a energia de atrito dissipada nesse processo é atrito cinético, que tem meio de μ, massa de 5, gravidade de 10. E a energia inicial que existe aqui nesse bloco, né? No início desse bloco a gente tinha de energia, só a energia da cinética, que é de 5 sobre 2. Tá? Então a gente tem essas duas energias. Aqui a gente tem então 25 Opa, desculpa, não tô calculando. Tá. O atrito estático aqui, desculpa. A gente tem aqui, ó, essa parcelazinha aqui da energia. Essa parcela aqui, ó, é a parcela do atrito, né? Essa daqui é a parcela de energia do atrito. Então aqui a gente só vai multiplicar pelo deslocamento aqui. Que vai ser 25
vezes 0,073. E aqui a gente tem 5 sobre 2, né? Vamos ver essa conta aqui. Nós temos então 1,825 joules de energia sendo dissipadas pelo atrito, e inicialmente a gente tinha 2,5 joules de energia disponível, né? Então a parcela de energia que o atrito dissipou foi de 73%. Então 73% da energia que o bloco tinha inicialmente, 73% dessa energia foi só perdida por causa do atrito. Então olha que doideira, né? Muita parte dele foi perdida pelo atrito. E o resto, né, foi para outra força de Hooke. Então essa é a questão. Foi uma pequena discussão. Tentei consertar um pouco alguns erros que eu tinha feito inicialmente por considerar as coisas rápidas demais. Então tentei dar uma consertada, discutir um pouquinho mais aqui o erro que eu tinha falado inicialmente. Principalmente algo que tem que ficar ligado aqui é o seguinte: eu tinha dito que a gente podia calcular a energia que esse bloco saía da mola, né? A velocidade que ele saía da mola, mas aqui a mola não se mexe. E eu tinha feito uma conta lá, usando conservação de energia, né? Que fornecia um deslocamento que ia ser dado pela força de atrito cinético e algumas outros fatores. E eu disse que não era bem assim, uma vez que a gente tinha aqui inicialmente uma força de atrito estático, né, fazendo essa força, então tinha que considerar essa energia. Mas observe que o trabalho de uma força, a integral dela em relação ao nosso deslocamento. Mas nesse caso aqui, a força de atrito estático, não ocorre um deslocamento, não tem um vetor de deslocamento aqui, o vetor de deslocamento é nulo. Então a gente tem 0 joules aqui de força, de trabalho dessa força de atrito estático. Então não existe esse trabalho aqui dessa força estática. Força de atrito estático não realiza esse trabalho, tá? Isso foi o principal erro que eu falei e que tem que ser consertado. Então essa é a consideração e esse exercício.